No livro de Mateus, capítulo 23, no verso 13, o Senhor ele vai escrever assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar os que estão entrando. Isso está escrito no livro de Mateus, capítulo 23, no verso 13. No livro de Lucas, capítulo 11, no verso 52, o Senhor vai escrever assim: Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Isso aqui é um alerta que o Senhor faz para os falsos profetas, no qual o Senhor os coloca como fariseus. Em Mateus os chama de hipócritas. Só que no livro de Lucas, o Senhor, através da vida do doutor Lucas, ele ameniza um pouco, apenas os chamando de doutores da lei. Ou seja, são homens que não pregam a verdadeira palavra genuína de Deus, não pregam o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Mas eles pregam uma palavra humana e um evangelho humano. Existe uma grande diferença entre a palavra de Deus e a palavra do homem. Existe uma diferença muito grande entre o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da doutrina da cruz de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, o evangelho de Jesus Cristo e o evangelho do homem. Porque hoje, lamentavelmente, a igreja, ela já não é mais de Deus. O povo, hoje, já não é mais de propriedade de Deus. A igreja hoje ela é de propriedade do homem e o povo é de propriedade do homem. Lamentavelmente, é neste nível, é neste ponto que nós chegamos. O próprio móvel, o próprio estabelecimento construído pela mão do homem, que hoje leva placas denominacionais, igrejas, ministérios, tantos, já não é mais de propriedade de Deus, mas é de propriedade do homem. A igreja, não vou generalizar, mas a cada 10, 8 se transformaram em empresas. O povo que está lá dentro, que pensa que vai herdar os céus, também coloca uma margem. A cada 10 apenas 2 vão subir e entrar pelos portões dos céus, porque dentro desses lugares que se autodenominam, se autocolocam como igreja, e não são, eles não são cristãos, eles são evangélicos. E existe uma grande diferença entre você ser cristão e você ser evangélico. Porque o evangélico busca uma palavra do homem, o cristão ele busca uma palavra de Deus. O evangélico ele busca o evangelho humano, já o cristão ele busca o evangelho da cruz. Existe essa diferença entre igreja de Deus e igreja do homem, existe a diferença entre o evangelho de Cristo e o evangelho do homem. E a igreja do homem, o evangelho do homem não está aproximando o homem de Deus, pelo contrário, está distanciando o homem de Deus, a igreja de Deus. Então, fuja desses falsos profetas, homens que só sabem pregar aquilo que você quer ouvir. Busca ouvir aquilo que você não quer ouvir, porque a palavra de Deus, o evangelho de Deus tem que confrontar a sua carne. Não pode não massagear a tua carne, mas a palavra de Deus, o evangelho de Deus tem que confrontar, tem que constranger a sua carne. Se não confrontar e não constranger a sua carne, não é uma igreja de Deus e não é o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim te abençoe. Shalom Adonai.